Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa Rádio Genipapo. Você já sabe que nós estamos nesse programa com o tema A Pedagogia do Dispositivo e como nosso convidado especial, o professor Juliano Araújo, que já deu a sua contribuição aqui no programa 1 e no programa 2. E agora este é o programa 3, em que nós vamos abordar um conjunto de metodologias, né, que nos ajuda nessa questão da experimentação, da autoria, com o vídeo carta na escola. E a gente tem a participação especial dos nossos estudantes que estão aqui interagindo ao vivo, né, online, 100% sempre. E aí nós temos mais essa participação, professor. Nós queremos, então, que a aluna faça a pergunta. Fique à vontade. Oi, professora, meu nome é Gislaine, sou estudante do curso de Pedagogia e falo da cidade de Porto Velho. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o que é videocarta? Tem alguma estrutura narrativa para o videocarta ou algum elemento obrigatório para ser produzido? Como a gente pode entender esse gênero? Então, eu acho que é um ponto com o qual nós não devemos, de fato, nos preocupar tanto, porque nós estamos falando de um outro tipo de cinema, né? Não é um cinema hollywoodiano, e eu acho que é importante que as estudantes, os estudantes se abram para essas experiências, assistam esses filmes, não é? Mesmo nessas plataformas mais tradicionais aí de streaming, a gente encontra algumas produções alternativas, não é? Nos festivais de cinema também que acontecem. Então, assim, eu acho que é super válido, por exemplo, buscar filmes, documentários feitos pelo Projeto Vídeo nas Aldeias, que é precursor no Brasil na formação de cineastas indígenas. E eles têm uma videocarta muito bacana, né, que se chama Das Crianças Ikipeng para o Mundo, né, uma etnia ali do Parque do Xingu. E para a gente pensar, não é, na ideia do que vem a ser enfim, alguns falam em filme carta, a videocarta, o videocarta, enfim. Observe que a palavra carta está presente em todos, sim, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, hoje em dia, quem é que escreve cartas? Por exemplo. Só e-mail, eu acho. Talvez nem e-mail, eu acho que mais mensagens de WhatsApp, isso, talvez, não é? Mas eu acho que a ideia da carta, né, quando a gente sentava ali, escrevia, né, a primeira coisa, a gente tinha um destinatário, né? Para quem que é essa carta? Enfim, é para minha mãe, é para os meus avós, é para os meus tios, é para uma amiga, um amigo querido, enfim, um familiar que eu não vejo há muito tempo, não é? Então, assim, e aí nessa perspectiva, enfim, o videocarta, acho que ele promove, né, justamente esse encontro, não é, entre pessoas que podem estar na mesma cidade ou não, em estados, em regiões ou até em países diferentes, não é? E aí por meio do audiovisual, não é? Então essa manifestação dessa carta que era impressa, agora é por meio do vídeo, do audiovisual, com imagens e sons, não é? Tinha uma tradição, contam, né, que quando a carta chegava, que estava na tinta preta, era má notícia. E se tivesse na tinta azul, era boa notícia. Hoje em dia a gente não tem muito essa preocupação, né? Porque você escreve, né, de uma forma independente de cor de caneta, ou você utiliza mais essas questões das mensagens rápidas, instantâneas. E meio que a gente perdeu um pouco esse exercício, né, da escrita do papel, de fato. E aí quando a gente vem para o vídeo, parece que torna-se um pouco mais complicado pensar assim, né, professor? Timete, esse assunto tá legal que só. A princípio, talvez, mas nem tanto, não é? Porque a questão da carta, ela segue presente, não é? Então, assim, acho que um primeiro ponto que eu trago, assim, que vale a pena os estudantes pensarem ao produzir um filme carta, por exemplo, para quem que se destina? Qual é o destinatário, não é? Enfim, quem é que vai receber
escolher para quem que eu vou fazer esse filme carta, não é? Pode ser uma pessoa, enfim, pode ser também uma instituição, não é? No programa anterior a gente citou o caso daquele filme carta, né? Nessa perspectiva de denúncia, que foi para uma prefeitura. Então, assim, pode ser também uma instituição, pode ser um grupo de estudantes, uma outra escola, não é? Aqui, por exemplo, em Porto Velho, nessa primeira experiência do projeto Inventar com a Diferença, um grupo de estudantes da escola Barão de Solimões fez um filme carta para um grupo de estudantes de uma escola de Manaus. Então eles se apresentavam, contavam a história da escola, enfim, meio que o filme carta deles seguiu por essa perspectiva, não é? Então, assim, definido esse destinatário, qual é o tema desse filme carta, né? Afinal de contas, sobre o que a gente vai falar, né? O que queremos e como queremos, não é? Então, aí, de certa forma, a gente vai pensando um pouco no roteiro, que a gente poderia chamar de um roteiro, de um pré-roteiro, digamos assim, não é definido esse assunto, e como é que nós vamos narrar isso? Eu posso ter, por exemplo, a presença de uma narradora, um narrador. Vamos fazer um texto ou não? Quem é que vai ler? Qual é que vai ser o tom, né, o ritmo dessa narração? Que imagens que vão estar presentes, não é? Então, assim, eu acho que estabelecido esse pré-roteiro, né, que ele também não é uma camisa de força, ele é aberto, ele pode mudar, não é? Mas eu acho que ele é um guia importante para pensar nesse processo de concretização. Algo também que vale a pena ter no horizonte é que o filme carta, esse dispositivo, ele não se esgota em si, mas eu acho que ele evoca outros dispositivos. Por exemplo, eu posso ter uma sequência de 1 minuto Lumière, né? Uma câmera fixa ali parada, gravando, um determinado registro da cidade, de um bairro, mas coberto com uma narração que está apresentando elementos relacionados a essa temática. Eu vejo isso também como um gesto importante da gente recorrer a outros dispositivos no processo de realização aí do filme carta. Posso trabalhar também com entrevistas, ou a ideia da fotografia narrada também, por que não? Enfim, e aí nesse gesto selecionando as imagens e os sons que nos interessam para compor essa narrativa, não é? E a narrativa dessa carta. Então acho que sempre tendo nesse horizonte que se destina a alguém. Pensando, eu tinha comentado sobre esse filme carta do projeto Vídeo nas Aldeias, por exemplo. Os indígenas apresentam, né, o seu dia a dia, o que eles fazem, como eles vivem, como né? Eles denominam, né, os nomes dos bichos, eles falam, para nós é tal, pro homem branco é tal coisa. Exato, né? Então, assim, nessa perspectiva, né, esse procedimento de experimentação audiovisual possibilita essa troca muito rica, né? E aí, nesse caso, entre diferentes culturas. E é interessante observar que no caso do projeto Vídeo nas Aldeias, esse filme faz parte de uma série voltada para jovens e crianças, não é? E aí pensando, por exemplo, da inserção dessa discussão nesse contexto aí das escolas, né? Da discussão, por exemplo, da inclusão, né? Da inclusão das culturas indígenas, não é? Mostrando essa diversidade toda. Então, assim, eu vejo como essa possibilidade de criação audiovisual que pode trabalhar com essas diferentes temáticas. Enfim, aqui a gente falou da questão indígena, mas a gente poderia tocar nas problemáticas ambientais, enfim, no nosso caso aqui de Porto Velho, de Rondônia, um estado que infelizmente lidera, por exemplo, o número de conflitos no campo, tem uma série de problemáticas ambientais, os impactos decorrentes da questão das hidrelétricas, enfim, daí por diante, não é? Então eu acho que nessa perspectiva também são temáticas que valem a pena ser acionadas, né? Então acho que esse exercício da gente olhar para o nosso bairro, né, para o nosso dia a dia, o trajeto que eu faço, enfim, da minha casa para a escola, da minha casa para o trabalho, e enfim, muitas dessas temáticas estão ali presentes, mas nem sempre são enxergadas. Escuta isso aí, parente! Seria mais uma preocupação de trazer uma mensagem e de provocar reflexões a partir dessa mensagem. Com certeza, eu acho que o filme carta, o videocarta tem esse papel, não é de não necessariamente trazer respostas prontas, enfim, mas muito pelo contrário, gerar outras
videocartas, digamos assim, não é? Então, a gente pode pensar nesse caso, por exemplo, dos indígenas que fizeram essa videocarta justamente para uma outra etnia. Então, assim, nessa perspectiva da videocarta, possibilitando esses encontros, essas trocas, não é? Então, assim, eu acho que esse é um aspecto muito importante a ser considerado nessa perspectiva de elaboração e de trocas, né? Então, assim, eu acho que a ideia é que elas sejam enviadas, que elas cheguem a esse destinatário, a essa destinatária e, consequentemente, a gente desencadeie esse processo, enfim, essas trocas. E até porque quando a gente fala de Brasil, nosso país é muito grande, temos realidades muito distantes, não é? Muito diferentes. Por que não, né? Pensar nesse gesto? Mesmo Rondônia, interior à capital, a gente tem muitas diferenças, não é? Eu gostei muito dessa parte aí, porque a gente tem estudantes também em outros estados, né? Nós temos em Goiás, no Amazonas também, se eu não me engano, e alguns outros municípios do estado. Então, não só aqui em Porto Velho. E aí, essa questão da troca seria realmente algo assim muito relevante para nós, né? Considerando, né, toda essa nossa conversa e tudo, nós primeiro gostaríamos de agradecer, né, professor, a sua presença, ter aceitado o convite, vir compartilhar conosco essa sua experiência. É um profissional assim, né, muito especial, uma pessoa muito dedicada, comprometida com aquilo que faz e somar com as nossas futuras professoras, né, que nós estamos formando professores e professoras. Fique à vontade, né, para deixar alguma mensagem, né, se tiver alguma sugestão também de livro, alguma coisa, e a gente deixa as crianças aí antenadas para fazer a pesquisa. Eu que agradeço, Ariadne, o convite, né, esse momento de diálogo, de troca, e eu acho que em termos assim de sugestão, eu recomendo esse material, os cadernos, né, do inventário, essa publicação que está disponível para download. Enfim, acho que basta jogarem ali na internet, em qualquer buscador, Cadernos do Inventário, Cinema, Educação e Direitos Humanos. O pessoal consegue fazer um download fácil, né? Que ele está hospedado em vários repositórios. E uma outra segunda dica, sugestão, assistir esses filmes, não é? Acho que a gente precisa, vale a pena ter contato com essas experiências, não é? E aí eu já aproveito e indico que agora em março nós teremos em todas as capitais, não é? E mais no Distrito Federal, a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né? Que é um evento organizado pelo Ministério da Cultura e o Ministério da Cidadania. Então vale a pena vocês buscarem esses filmes, né? Enfim, buscarem a programação em cada uma das capitais, não é? O site Mostra Cinema e Direitos Humanos, também tem um perfil oficial no Instagram, então vale a pena. E é uma mostra que traz vários filmes. Tem até um, por exemplo, que é o da Safira Moreira, que ela também trabalha com um desses dispositivos sobre os quais a gente conversou nessa série. Ela trabalha com a fotografia narrada. E é um filme que ela fez como um trabalho de conclusão de curso, trabalhando basicamente com esse dispositivo, né? E hoje integra a programação de uma mostra de cinema, não é? Então, assim, eu acho que vale a pena ter contato com essa produção e experimentar esses diferentes olhares aí de diretoras, de diretores brasileiros, negros, indígenas, mulheres, enfim, toda essa multiplicidade que a gente tem, enfim, no nosso país, que precisa valorizar. Muito obrigada, professor, pela sua participação, pela sua contribuição. A todos vocês que estão na nossa escuta, essa é a nossa Rádio Genipapo. Nós encerramos aqui o nosso programa sobre a pedagogia do dispositivo, né, nossa série. E você tem aí 3 programas para ficar à vontade. Sabe que a gente está online 100%. Essa é a nossa Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia.
Educação à distância, mudando realidades.